Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu não sei se vocês viram ontem no jornal, o Globo, na primeira página, a fotografia dos ex-presidentes do Brasil e da presidenta que foram representar o Brasil no funeral do Nelson Mandela. Eu não acreditei no que eu estava vendo. De um lado tinha o Sarney, do outro tinha... Depois do Sarney tinha o Lula, depois a Dilma, depois Fernando Henrique e depois Collor de Mello. Olha, não sei não, mas o Fernando Henrique é um grande vacilão. Fernando Henrique, em função da sua vontade de aparecer, da sua vaidade, ele comete erros assombrosos que não correspondem à capacidade intelectual, à experiência política do Fernando Henrique, ao sociólogo Fernando Henrique. Não sei como ele pode cometer erros tão absurdos. O que é que Fernando Henrique ganhou aparecendo naquela fotografia? Muito pelo contrário. Eu, que tenho uma certa admiração por Fernando Henrique, sei que ele comete erros, como qualquer ser humano, erros um tanto pesados, como, por exemplo, ele cometeu um erro ao aumentar o seu mandato através de uma emenda constitucional, no período em que ele estava mais popular, estava extremamente beneficiado no início do seu governo, estavam fazendo coisas maravilhosas para o Brasil. Ele se aproveitou disso e fez uma emenda constitucional para que incorporasse mais 4 anos como presidente do Brasil. Foi um erro lamentável. Foi um erro digno de Hugo Chávez. Eu acho até que esse erro incentivou o Chávez a fazer o que ele fez na Venezuela. E agora esse erro. É inacreditável olhar para aquela figura e tá ali Fernando Henrique no meio. Aquele parecia um bando que ia assaltar a África do Sul. Porque são pessoas de baixo nível em todos os sentidos. Eu imagino o Fernando Henrique no avião, o que pode acontecer? Com quem ele vai conversar? Ele tem um intelectual de segunda categoria, que é um grande corrupto, um grande guerreiro, que é o José Sarney. Um homem que sempre fez mal ao Brasil e principalmente ao Estado dele, que domina o Estado dele. O Estado dele é um dos piores estados da Federação. Ao lado do Lula. Lula, um analfabeto, um homem que fez tudo para destruir o Fernando Henrique. Mentiu, fez dossiês, como é natural dos petistas, e jogo baixíssimo para que o povo detestasse o Fernando Henrique. Um analfabeto, não tem o que conversar. A Dilma, uma analfabeta funcional, uma pessoa que não preza a verdade. A todo instante ela pula, ela solta uma mentira escandalosa, sempre se vangloriando, sempre para cantar vantagem. O outro, o Collor de Mello, também um analfabeto funcional, corrupto, tão corrupto que teve que sair do governo, num processo de impeachment. O que o Fernando Henrique está nesse meio? Olha, a minha opinião sobre esse pessoal
é uma opinião que foi formada com base neles mesmos. Vamos ver aí, por exemplo, o Sarney. O Lula dizia que o Sarney era o maior corrupto, o maior grilheiro desse país. Fez carreira política destruindo o Sarney. O Collor fez carreira política chamando o Sarney de corrupto e destruindo a família Sarney com seus adjetivos desqualificativos. A Dilma é um produto do Lula. Uma mulher que mente, não tem nada a dizer, não faz nada, nunca fez nada na vida que prestasse. É essa a presidente do Brasil. O Collor de Mello, todo mundo sabe, foi tão corrupto, e por todos eles. Sarney estava contra ele, a Dilma estava contra ele, o Lula estava contra ele e o Fernando Henrique estava contra ele. E esse cara faz parte desse grupo. E faz parte por uma simples razão. Que a Dilma, por exemplo, quando ela se viu ameaçada do Lula voltar para ser o candidato a presidente de 2014, ela saiu, botou a bolsa do lado e saiu correndo atrás do Fernando Collor de Mello e fez mais altos elogios ao Collor. Os grandes favores que ele tem feito, as grandes decisões que ele tem tomado para ajudar o governo brasileiro. Esse grupo que você está aí, Fernando Henrique, olha, Fernando, a minha admiração por você veio para um nível muito baixo. Você perdeu, você não sabe quanto você perdeu ao embarcar nesse avião. Muito obrigado e até a próxima.